Boa noite, meus queridos e amados irmãos. É uma alegria muito grande poder rever os irmãos, mesmo que de forma virtual, com o propósito de trazer uma porção da palavra de Deus aos corações dos irmãos e todos aqueles que estarão ao alcance das imagens e da nossa fala nesta oportunidade, nesse domingo anoitecido, mas que nós possamos, mesmo de quarentena, em função da Covid-19, que nós possamos, cada um nos nossos lares, estar aqui em comunhão com o Senhor, cultuando a Deus em comunhão, mesmo que virtualmente. E eu fico muito feliz por esse tempo em que nós podemos estar juntos virtualmente para usufruirmos daquilo ou da porção que o Senhor tem para cada um de nós. Devemos estar reverentes para que o Senhor, mesmo que através desse vídeo, possa falar em cada coração. O texto que nós vamos ler encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu João, no capítulo 15, versículo 15. Abramos, pois, as nossas Bíblias nesse texto, Evangelho segundo nos escreveu João, no capítulo 15, versículo 15, que diz assim: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vamos, pois, estar orando nesta hora e vamos fechar os olhos para orar. Boa noite, Igreja de Lagoinha. A gente vai fechar os olhos para fazer essa oração. Papai do céu, abençoe a Igreja de Lagoinha, abençoe meu pai que vai pregar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe as nossas famílias, os nossos filhos. Eu agradeço a vida do Samuel, que tem nos abençoado aqui nos nossos cultos domésticos e pela oração que ele levou ao trono do Senhor nesta noite. Queridos, Jesus, após ter falado sobre a videira verdadeira, mostrando que o Pai é o lavrador, nesses últimos momentos que passaria, ou que estaria passando terrenamente com os seus apóstolos, já havia uma vivência entre Jesus e os seus apóstolos, um ministério de milagres, um ministério onde Jesus deu muitas instruções, né? Eles já estavam bem próximo de Jesus, já sabia, na verdade, o propósito de Jesus ao vir esse mundo. Eu diria que bem íntimo de Jesus, né? E aí Jesus faz essa citação para os seus apóstolos. Ele diz: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O tema da nossa meditação nesta noite, não serei longo, serei bem breve, mas eu gostaria de estar falando sobre os passos que precisamos dar no relacionamento, para um relacionamento eficaz com Deus. Passos para um relacionamento eficaz com Deus. Eu quero falar justamente sobre esse processo de relacionamento com o Pai, com Deus. Eu posso afirmar que para toda relação existe um processo, né? Existe um começo,
um meio e uma continuidade. Existe uma caminhada em qualquer relação que nós desejamos ter ou queremos ter, seja com quem for. Existem passos a serem dados. De fato, é um processo. Na relação com o Pai, com Deus, não é diferente, é um processo. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece Deus, ninguém aceita Jesus no coração e imediatamente já estar dentro de uma afinidade eficaz. Volto a dizer, há um processo nessa caminhada. Há passos a serem dados. E é justamente sobre esse processo que eu gostaria de falar nessa noite com os meus queridos e amados irmãos, com base nesta palavra de Jesus aos seus apóstolos, nesses últimos momentos, digamos assim, que Jesus estaria ainda com os seus apóstolos na terra. E eu de imediato diria que o primeiro passo que precisamos dar para que tenhamos um relacionamento eficaz com Deus é identificarmos o porquê dessa relação. Qual o propósito que está no nosso coração nesse relacionamento com Deus? Que tipo de relação eu quero ter com Deus e qual a minha finalidade para esta relação? Ninguém inicia uma relação, seja ela qual for, sem avaliar as motivações, sem avaliar os porquês desta relação que está sendo iniciada. Mesmo que essa relação seja com Deus, é necessário fazer essa avaliação. Por que eu quero efetivamente me relacionar com Deus? Quais são os meus propósitos? Quais são as minhas intenções? O que eu desejo para que eu inicie essa relação com Deus? Então essa identificação, esse porquê, essa razão, ela precisa estar identificada, muito bem identificada no nosso coração. Temos aqui um grupo de pessoas que optaram por se relacionar com Deus. Certamente você que está me ouvindo hoje, nesse momento, você fez uma opção, um dia na sua vida. E se você que está me ouvindo ainda não fez, precisa fazer, porque a relação com o Pai, com Deus, é uma relação imprescindível às nossas vidas. Se você ainda não fez, precisa fazer. E se você que teve esse iniciou essa relação no ato da sua conversão, você precisa pensar, precisa refletir quais são qual o seu propósito, o que você quer nessa relação com Deus. O que você deseja nessa relação com Deus? Necessidade de Deus é a maior, é uma identificação muito visível no início. Então, a necessidade que nós temos de Deus, né, que nós todos que já aceitamos a Jesus, entendemos isso, que nós temos necessidade de Deus. Houve com certeza entendimento de que precisávamos de Deus por alguma situação, por alguma motivação. Necessidade de Deus houve,
interessou-se pelo que o Senhor tinha a oferecer. Nós, quando aceitamos a Jesus, esse interesse desse contato, dessa relação, a gente percebeu alguma coisa, nós conseguimos ver algo em Deus que se constituía ou que se constitui uma necessidade. Ou seja, a necessidade de Deus nas nossas vidas. A necessidade de estar em comunhão com Deus. Esta deve ser a motivação. Este deve ser o porquê de nós iniciarmos esta relação com Deus. O que vai ser bom para mim, o que vai ser útil para mim me relacionar com o Pai. Ouvi-lo de alguma forma nós queríamos. Via de regra, é isso que acontece. Esse é, de fato, o primeiro passo. Você não pode ter como motivação, nesse relacionamento com Deus, nenhum outro porquê, nenhum outro objetivo, a não ser saber, a não ser desejar, a não ser entender o que de fato você terá de benefícios nessa relação. Tanto é que a pregação do Evangelho fala sobre boas novas. Na verdade, a pregação do Evangelho mostra-nos algo que nós necessitamos. As boas novas, a notícia alvissareira. Essa notícia, ela veio por Jesus. Que notícia é essa? O Salvador chegou. Jesus veio trazer para a humanidade, veio trazer para o ser humano algo que nós necessitamos, é imprescindível ao nosso ser, que é a salvação. Queridos, mesmo que não acreditemos, mesmo que a humanidade não acredite, mesmo que há muitas pessoas que protelam a sua decisão, mas todos aqueles que se aproximam de Deus, que se aproximam de Jesus, têm como motivação o que Ele tem para dar. Eu acho interessante, lembrar do texto quando Jesus, na conversa com Zaqueu, ele disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Zaqueu sentiu aquela necessidade de ver Jesus, de olhar para Jesus. Quem é esse Jesus tão falado, que opera milagres? E ele se sacrificou para ver Jesus. E Jesus, quando o viu na árvore, porque ele subiu na árvore, ele era de baixa estatura, e tinha uma multidão que cercava Jesus, e ele queria ver Jesus, ele sentiu esse interesse em ver Jesus. Ele subiu na árvore para esse fim, e Jesus, vendo-o na árvore, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu pouse em sua casa. E como todos sabem, Zaqueu era cobrador de impostos, um homem de uma vida irregular, em função da sua função, E ele teve esse encontro com Jesus, e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus, em outras palavras, disse para ele: você necessita de mim, você precisa de mim, porque você é alvo, é um dos alvos do propósito que eu tive de vir a esse mundo. Por isso ele diz: eu vim buscar e salvar
o que se havia perdido. Então, meus queridos, o início desse relacionamento com o Pai, com Deus, ele, na verdade, faz com que nasça no nosso coração o desejo de que o Senhor supra em nós a nossa maior necessidade. E a maior necessidade do ser humano é vida. E foi isso que Jesus veio nos dar, vida. Em função desta vida oferecida pelo Pai, na pessoa de Jesus, nós iniciamos essa relação. Quando entendemos isso, quando vimos em Jesus uma oportunidade de viver, ou uma não, a única oportunidade de viver eternamente. Ali é dado início a um relacionamento com o Pai, através de Jesus. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador. Identificar, de fato, que essa relação vai trazer como consequência aquilo que se constitui a nossa maior necessidade, vida. E não podemos negar que nos aproximamos de Jesus porque entendemos que Ele tem aquilo que identificamos em nós se constituir a nossa maior necessidade. O segundo passo, eu diria que para uma relação eficaz com Deus, o primeiro passo é aceitar Jesus. Ninguém consegue ter uma relação com Deus, com o Pai, se não der esse primeiro passo. Ou seja, identificar o que Deus representa para nós, o que Jesus representa para nós, o que Ele traz para nós como consequência desse relacionamento, dessa vida em Cristo. Esse é o primeiro passo. Não é dizer que Deus não abençoa quem não dá esse primeiro. Deus abençoa a humanidade. Toda a humanidade, independente de ser cristão ou não. Mas para se relacionar bem com Deus, é necessário entregar o seu coração para Jesus de verdade. Eu digo de verdade porque tem muita gente que entrega entre aspas. É entregar de verdade, é de coração, sabendo, tendo convicção de que a minha e a sua maior necessidade é a salvação em Cristo Jesus. O segundo passo é uma ação, efetivamente, do Espírito Santo em nós. É o segundo passo, né? O que o Espírito Santo faz? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para que tenhamos, volto a dizer, uma relação com o Pai, precisamos identificar o que Ele tem para nos oferecer. E aí o buscamos, como Zaqueu fez. Buscamos conhecer. Vamos emprestar os nossos ouvidos para a notícia que o Senhor tem para nós, que se constitui uma motivação para nos relacionarmos com Ele. Essa notícia é a salvação da nossa alma. E o segundo passo é parte do Espírito Santo, porque é Ele que vai começar, a partir desse interesse, a abrir efetivamente a oportunidade de que você, de fato, inicie esse relacionamento. De que maneira? Convencendo-nos, porque foi isso que aconteceu comigo, com você, que é crente de verdade, que é cristão, foi isso que aconteceu com você, comigo, e é isso que acontece com aqueles que de fato querem, ou na verdade, serão salvos. Ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Essa ação do Espírito Santo em nós deixa-nos, de alguma forma, frustrados. É verdade. Parece um paradoxo, mas é. A ação do Espírito Santo no ser humano
para que o ser humano inicie uma relação com o Pai é convencendo-nos, como me convenceu, como convenceu a você e como quer convencer a você que ainda não aceitou. Convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Essa, de fato, é a ação do Espírito Santo em nós. E deixa, de fato, nos frustrado, humanamente falando, é claro. Chegamos a uma conclusão óbvia. Se Deus... A conclusão é, se Deus não coabita com o pecado, e eu sou pecador, logo não há como se relacionar com o Pai. É isso que a gente entende. A partir da ação do Espírito Santo. Entendemos porque somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Se somos convencidos efetivamente do pecado, vamos entender que nós somos pecadores. Se nos convencemos da justiça, vamos entender que Deus é justo. Se nos convencermos do juízo, vamos saber que pelo fato de Deus ser justo, o que nós temos na nossa existência é o juízo de Deus, e o juízo é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não é essa morte física, não, é a morte espiritual. Ou seja, afastamento eterno do Pai, ou seja, impossibilita-nos vivermos, termos comunhão com o Pai, porque nós somos pecadores e Deus é justo. E o juízo é aplicado àquele que já está condenado, que é a humanidade. Já há uma ação condenatória para toda a humanidade. Isso aconteceu lá no Éden. Não podemos ter dúvida sobre isso. E é isso que o Espírito Santo faz com o homem que deseja iniciar um relacionamento eficaz com o Pai. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso, de fato, é motivo de frustração para quem deseja ter essa relação com o Pai, humanamente falando. Porque a gente começa a entender que nós somos pecadores, logo, como pecadores, não há como se relacionar com Deus, porque Deus é justo, é santo. Ele não se mistura com o pecado. O Espírito Santo mostra-nos que somos pecadores, de que a morte, separação de Deus, é aplicação da justiça e que o juízo já está decretado, que é a morte. Quem não abraça esses 3 pilares para a salvação, infelizmente, não é salvo e por isso não há como se relacionar com o Pai. São 3 pilares. Você precisa olhar para você, como o Espírito Santo faz com que nós olhemos. E olhando para nós, precisamos identificar um ser condenado por causa do pecado. E nesse ato de convencimento que o Espírito Santo opera na vida daquele que se aproxima de Deus para obter de Deus algo, ele vai mostrar que pelo fato de sermos pecadores, o que nós temos como mérito a aplicação do juízo, pelo fato de Deus ser justo. Os irmãos estão conseguindo entender que é necessário. Ninguém consegue ter uma relação eficaz com Deus se não identificar essa motivação, se não identificar que é necessário que nós olhemos para Deus e vejamos o propósito dele para a nossa vida.
olhemos para Ele e busquemos nele aquilo que nós de fato precisamos. Precisamos identificar isso. O que o Senhor tem a oferecer? E o que Deus tem a oferecer está em João 3,16, tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos versículos posteriores, a gente vai ver Jesus falando que nós somos pecadores. E já existe uma proposta de condenação, existe um ato condenativo, um decreto fechado de que para os pecadores o que há é a morte. Então, meus amados e meus queridos irmãos, é uma palavra dura, mas é a verdade. O Espírito Santo faz-nos entender que nós somos pecadores, que a justiça de Deus vai ser aplicada e essa justiça vai culminar no juízo, que é a aplicação da pena que já está determinada, que é a morte. Separação total de Deus. É a aplicação da justiça de Deus. Essa consciência deve nos levar a um questionamento. O mesmo do carcereiro, lá por ocasião das aberturas das prisões, experiência do apóstolo Paulo, que está registrado lá em Atos dos Apóstolos 16:30b, né? Essa consciência que houve no carcereiro deve ser a nossa consciência também. Devemos fazer esse questionamento. Já que nós somos pecadores e que Deus é justo, que há um decreto, há um juízo pré-estabelecido para todos os pecadores, entre os quais eu sou incluso, deve haver esse questionamento, o questionamento do carcereiro, quando ele diz ao apóstolo Paulo: o que é necessário que eu faça para me salvar? O que eu preciso fazer para me salvar? Atos 16:30b. E a resposta está em Cristo Jesus. Só podemos nos relacionar com o Pai, meus queridos e amados irmãos, por Cristo Jesus. É o único meio para nos relacionarmos com o Pai, como diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 2:5. A relação entre nós e o Pai só é possível através de Jesus, que eu volto a citar Lucas 19:10. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esse convencimento propicia-nos olhar para o único meio através do qual podemos nos relacionar com o Pai. Lá em Timóteo diz: porque há um só mediador entre o homem e o Pai, Jesus Cristo. Então só há possibilidade de relacionamento com o Pai a partir desse segundo passo. O segundo passo que é motivado pelo convencimento que o Espírito Santo realiza no ser daquele que ouve a mensagem de salvação. O segundo passo, meus queridos, o terceiro passo, meus queridos e amados irmãos, o terceiro passo é o passo do discipulado. Você já deu o primeiro passo, você já deu o segundo passo, foi convencido, você aceitou a Jesus, porque Jesus é o único meio através do qual você pode ser salvo. Você precisa dar um outro passo, porque você já tem a salvação de verdade, mas você ainda não tem uma comunhão eficaz. Então você precisa dar esse terceiro passo. Qual é o terceiro passo? O discipulado. Para sermos discípulos, precisamos ter uma vida de aprendizado.
Ninguém consegue ter uma relação eficaz com Deus se não abraçar um aprendizado, se não ser discípulo, se não buscar ser discípulo. Na verdade, é aprender tudo. Aprender tudo. Somos salvos, então precisamos aprender tudo. Ninguém se converte sabendo tudo sobre a vida cristã. Diz a palavra de Deus que quem está em Cristo, nova criatura é. Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Querido, esse passo é imprescindível. O passo para ser salvo é imprescindível. Mas esse passo para ser salvo é o passo para a sua salvação. À medida que você entende, né, que precisa se convencer, você aceita esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo, você entregou o coração para Jesus de verdade. E por isso se tornou um salvo. Se você não der esse terceiro passo, você vai ser um salvo. Porque você aceitou Jesus. E para ser salvo, é necessário crer no Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo falou para o carcereiro. Crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. E ele não mente. O próprio Cristo falou isso, né? Em João 3, a gente lê aqui, eu vou ler. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, está escrito, não são palavras minhas, é palavra de Jesus. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então esse passo para a salvação, ele é imprescindível para o início do relacionamento, mas ele é imprescindível para o seu futuro, enquanto ser humano que você é, que precisa da salvação. Mas ele não é o passo final para o relacionamento com o Pai. Porque você precisa dar esse terceiro passo, que é o passo do aprendizado, o passo do discipulado. Ou seja, você como crente vai aprender tudo, porque você, quando se converte, não sabe absolutamente nada. O que ocorre é que há muitos crentes já antigos que não têm dado esse passo ao longo da sua vida, que às vezes é um crente já antigo no Evangelho, mas tem um relacionamento, tem uma comunhão com o Pai completamente danificada, irregular, ineficaz, tá entendendo? Dá ouvido a muitas coisas, desinteressante. Então é necessário o passo do discipulado, é aprender tudo de novo, por sermos uma nova criatura. Há pessoas que se convertem achando que já sabe tudo. Queridos, nunca teremos um relacionamento eficaz com o Pai se não entendermos que somos discípulos durante toda a nossa vida cristã. O que é que você aprendeu até hoje? Muita coisa? Você não aprendeu nada ainda, como eu também não. Porque é um processo contínuo até que o Senhor nos chame para a sua glória. Precisamos, como cristão, aprender a falar, a andar, a se vestir, a se relacionar com as pessoas, com os irmãos na igreja, com a liderança, com o pastor, com a Bíblia, com a oração. Não existe relacionamento eficaz com o Pai sem esses princípios. Não há como pular etapas. Não tem como pular etapas. Percebam que não estou falando de salvação.
A salvação são os passos anteriores. Há muitos crentes que não querem ser discípulos. Isso é verdade. Serão os crentes que tirarão o sono do pastor, da liderança, a vida toda. Jamais terão um relacionamento eficaz com o Pai. Então, esse terceiro passo, ele é imprescindível ao seu relacionamento com o Pai. Eu queria falar também de um quarto passo, que é o passo do serviço. O passo do serviço. Ser servo é estar pronto para o serviço. Foi por esse estágio que Isaías passou, tão maravilhoso, lá em Isaías capítulo 6, quando ele teve, eu acredito que seja o 6, quando ele teve aquela visão no templo, nos anjos. Então ele aprendeu ali, foi purificado primeiro, né? E aí ele, como discípulo, como servo, ele entendeu que precisava dar esse passo para um relacionamento eficaz com Deus, que era o passo do serviço. Porque o Senhor o convocou e disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele disse: olha, meu Pai, eu quero dar esse quarto passo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Há muitos crentes que acham que esse eis-me aqui, envia-me a mim é para ir para o campo missionário, é para ser pastor, entendeu? É para ser diácono. Não. Esse eis-me aqui, envia-me a mim significa estou disponível, meu Senhor, para fazer a obra, o serviço que tu colocares em minhas mãos a fazer. É ser disponível para o Senhor. É estar disponível para o chamado de Deus, para o serviço que Ele determina para você e para todos aqueles crentes, efetivamente, que já deram o terceiro passo, são discípulos. E como discípulos, são preparados e estão se preparando ainda mais para servir ao Senhor. Como diz o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Ou seja, você apresenta-se ao Pai para o serviço com alegria. Não é que você vai se apresentar a Ele para cantar louvores, não. Isso você tem que fazer em todo tempo, como diz o Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O meu louvor estará continuamente na minha boca. Mas esse Salmo 100 diz assim, em outras palavras, eu me apresento aqui para te servir com toda a alegria do meu coração, não com murmuração. Esse quarto passo, meus amados e queridos irmãos, é um passo importantíssimo para que você tenha um relacionamento eficaz com Deus. Ter intimidade com Deus. É necessário que siga esses conselhos. Apresentar diante dele como servos e não como Senhor. Tem muita gente por aí que se apresenta diante de Deus como Senhor. Senhor, faça isso, faça aquilo. Né? Ou como rebeldes, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu só quero fazer isso, eu só quero fazer aquilo. Meus amados, nós somos servos. Estamos aqui para servir. Seja onde for. Qual tipo de serviço para o Senhor que você tem realizado na igreja do Senhor, na casa do Senhor, no templo? Quais têm sido as suas disponibilidades? Pensemos nisso. Eu queria finalizar com o quinto passo, que é o passo da intimidade com Deus. Esse passo, ele representa o nosso tema. Passos
para um relacionamento eficaz com Deus. Que tipo de relação você tem tido com Deus? De longe? Lembra que quando Jesus foi crucificado, que Pedro o acompanhava de longe. Como tem sido a sua relação com Deus? Só aos domingos e às quintas-feiras? Esse espaço de intimidade com Deus é necessário para que esse relacionamento seja eficaz. Porque há pessoas que querem ter intimidade com Deus ou dizem ter intimidade com Deus, mas não querem ser discípulos. Como é que você vai ter intimidade com Deus se você não quer aprender com esse Deus? Não querem ser servos. Há muitas pessoas que são arrogantes, não se submetem, se acham o maior padrão de crentes. Verdadeiro crentes caras de pau. Essa que é a verdade. Exigem dos outros aquilo que não são. Jesus chamou essas pessoas de sepulcro caiado. Mostram ser uma coisa que na verdade não são. Jamais sentirão a essência do Pai. O Senhor nos chama para que tenhamos intimidade com Ele. Esses apóstolos do texto que nós lemos, e Jesus disse que não o chamaria mais de servos e sim de amigos, passaram por essas etapas. Quer ter um relacionamento eficaz com o Senhor? Entregue-se a Ele, tendo consciência de que é um pecador, seja discípulo, seja servo, tenha intimidade com Deus a ponto de poder ser chamado de amigo. Eu espero que o Senhor tenha falado no seu coração nesta noite e que nós possamos nos aproximarmos do Senhor, que nós possamos ser convencidos a cada dia pelo poder do Espírito Santo, que possamos ser discípulos, que possamos ser servo, que possamos ter intimidade com Deus. Eu desejo um término de domingo muito abençoado para todos. Que a graça e o amor do Senhor permaneçam sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida da Igreja Batista em Lagoinha. Que Deus abençoe.